Boa tarde, todo mundo. Estamos começando com nosso ciclo de seminários em doenças crônicas e infecciosas, uma iniciativa da Universidade Federal de Paraná, com participação de diferentes universidades do país e do fora do país. Então, tem sido nossos seminários durante essa pandemia. Hoje temos como moderador, por primeira vez, nos repetimos o moderador, já com experiência, Giuseppe Palmisano, da Universidade de São Paulo, do Departamento de Parasitologia, e ele nos vai apresentar nosso convidado de hoje. Mas, antes de tudo, eu vou começar com aquela sessão de o meu minuto, onde diferentes alunos se apresentam. E hoje tenho 3 alunos que vão se apresentar, mas eu vou pedir 1 minuto para mim, e esse minuto é apenas para dizer para vocês que há umas 3 semanas a gente colocou uma iniciativa do professor Marcos Randi, do setor de ciências biológicas da nossa universidade, em apoio à família do porteiro C. Luiz, que faleceu recentemente por causa do Covid. Então, Marcos iniciou uma campanha que tem sido muito sucedida, mas que ainda podemos conquistar mais um maior sucesso para ajudar a família do C. Luiz, que deixou algumas complicações econômicas por sua doença e também por a família ter sido afetada completamente com o Covid. Então, eu vou pedir a vocês que ainda dá para apoiar, e o Marco vai colocar no chat, vai colocar o link para quem ainda não contribuiu, ou para quem quer contribuir novamente, como é o meu caso, pessoal. Então, eu agradeço a vocês essa ajuda, porque faz uma grande diferença e mostra também uma solidariedade nesse momento tão difícil para o nosso país. Então, eu agradeço ao Marcos. Não sei se o Marcos quer agregar algumas palavras. Não, apenas dizer que o link está no chat e toda contribuição é muito bem-vinda. Tá bom, obrigado, Marco. Eu que agradeço ter continuado e ter tido tanto sucesso com esse merecido apoio ao C. Luiz. Uma pessoa que temos e teremos saudade por muito tempo. Então, para começar com nosso minuto, eu vou pedir a Roberta se apresentar. Boa tarde a todos. Boa tarde, Dr. Marcelo, Dr. Fábio. Roberta, se colocar a imagem é melhor. É isso. Oi? Abrir a câmera. Boa tarde. Boa tarde. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Aqui a minha internet não está muito boa, mas qualquer coisa... Sou aluna do CAV, da UDESC de Lages. Eu vou trabalhar com plantas também, plantas da região serrana. Eu vou fazer testes de atividades cicatrizantes em camundongos a partir da Galianthe palustris e Persea cordata, que são plantas estudadas já pela UDESC, da região toda. E eu acho que a palestra de hoje vai ser muito proveitosa, principalmente pela área que eu já vou trabalhar. Bom, Roberta, agradeço por você e lhe peço desculpas que parece que não estavam chegando os links. Não sei por que seu e-mail ficou fora do meu grupo de e-mails de alunos, mas eu não vou voltar a cometer esse erro e você vai receber os links. Muito obrigado e sucesso na sua linha de trabalho. Eu queria pedir a Júlia Mariana se apresentar.
Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Vamos. Eu me chamo Júlia, eu sou biomédica, formada pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente, eu sou aluna de doutorado do Programa de Biociências e Biotecnologia em Saúde da Fiocruz de Pernambuco e sou orientada pela doutora Tereza Cristina Balbino. E o nosso grupo, ele trabalha com a investigação do sistema CRISPR-Cas em bactérias de interesse clínico, né, bactérias multiresistentes, e o meu projeto de doutorado é justamente para investigar a atividade e possíveis mecanismos regulatórios do sistema CRISPR-Cas em isolados clínicos de Pseudomonas aeruginosa. Obrigado, Júlia. É uma presença importante de Pernambuco na nossa sala. Um abraço para Cristina e para Valdir, foram colegas meus um tempo em Recife, e sucesso na sua linha de trabalho. E vamos fechar esse grupo de alunos com Jaqueline. Boa tarde, meu nome é Jaqueline, e antes de me apresentar, eu gostaria de agradecer ao professor Marcel por estar promovendo essa disciplina, né, e abrir também para outras instituições e gerar discussões que são bastante enriquecedoras. Então, eu sou formada em biomedicina e eu estou fazendo mestrado em ciências da saúde pela Fiocruz Minas, e o meu projeto de pesquisa, ele visa buscar biomarcadores preditivos que estão relacionados com o tratamento intralesional da leishmaniose cutânea localizada. Então, nós fazemos o diagnóstico da leishmaniose e relacionamos com o perfil imunológico apresentado pelo paciente e o desfecho clínico desse paciente. Então, nós fazemos essa relação para encontrar um perfil imunológico de possíveis biomarcadores preditivos. Obrigado, Jaqueline, pelas suas palavras também. São um estímulo para continuar com esse tipo de atividades. Para mim é muito interessante ter alunos de diferentes lugares e mostrar também as linhas de trabalho muito interessantes. Sucesso no seu trabalho, tomara que encontre bons marcadores, e eu agradeço a sua participação. Obrigada. Então, depois dessa rápida apresentação dos alunos, eu vou deixar o seminário nas mãos do colega e amigo Giuseppe Palmisano, que é o único dos moderadores que repetiu o prato um pouco, e eu agradeço a ele. Isso mostra um pouco que ele está muito bem conceituado na área e tem muitos amigos, colegas para apresentar. Então, eu deixo a Giuseppe, que é professor da USP, do Departamento de Parasitologia e CB2, e ele vai apresentar nosso convidado de hoje. Bom, boa tarde a todas e todos. Estão me ouvindo bem? Estamos. Perfeito. Obrigado, Marcel, para essa oportunidade de apresentar o pesquisador, professor Fábio, que é um grande amigo. Eu queria antes parabenizar você, todos os organizadores, por esse curso, que está sendo um sucesso. Eu tenho vários alunos do meu laboratório que estão assistindo, então estão gostando muito. Como a gente sempre fala, os organizadores, os professores são importantes pelo sucesso de um curso, mas os alunos são mais importantes. Então, na verdade, se não fosse por eles, a gente não estaria aqui divulgando a nossa ciência. Falando em ciência, eu tenho o prazer de apresentar hoje o professor Fábio Nogueira. Ele se fez um mestrado em bioquímica pela Universidade Federal do Ceará. Ele fez um doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Durante esse doutorado, o professor Fábio, ele fez um período sanduíche na Universidade do Sul da Dinamarca. E, na verdade, foi naquele período que a gente se conheceu. Eu era um estudante de pós-doc lá na Dinamarca, e o Fábio chegou. Eu acho que a gente tem sempre esse clique quando a gente encontra uma pessoa. A gente teve esse clique que a gente compartilha muitas ideias, tanto científica quanto da vida em geral, e a gente
desde então a gente somos amigos e a gente compartilha várias ideias. Mas depois do doutorado, o Fábio ele fez um pós-doc no Departamento de Bioquímica da UFRJ, no Instituto de Química. Hoje ele é professor no mesmo departamento. Então, ele fez uma trajetória muito bonita, desde doutorado, pós-doc, e agora é professor no mesmo instituto. O Fábio, ele trabalhou também no Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem, trabalha até, é do Laboratório de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico, LADETEC. Então, só para localizar, esse é um dos laboratórios responsáveis pelo controle de dopagem na Olimpíada, que teve no Rio. Então, o Fábio foi um dos responsáveis pelo laboratório de controle. O Fábio tem muita experiência na área de proteômica, e já vocês podem perceber isso do título, que é uma proteômica que é bem abrangente. Passa de plantas e vai até humanos. E hoje ele vai dar uma visão bem geral, mas com muitas ideias para a gente olhar, muito interessantes. O Fábio também é membro fundador da Sociedade Brasileira de Proteômica, BIARPROT. Logo antes desse seminário, a gente teve a nossa reunião, primeira reunião do ano, talvez, não é, Fábio? Da sociedade. O Fábio foi um dos eleitos do conselho da Sociedade Brasileira de Proteômica. Bom, Fábio, eu acho que é melhor deixar a palavra para você, os alunos, e todos nós estamos muito ansiosos para ouvir essa palestra. Então, muito obrigado por aceitar, será um prazer ouvir a sua palestra. Bom, eu agradeço as palavras gentis, Giuseppe, com certeza que você falou muito pela amizade também, né? E também a gente compartilha essa amizade, é muito, muito bom discutir ciência com vocês, né? Com você, com Lívia, né? Então, é bom sempre trocar. Também agradeço estar aqui, né, Marcel, para parabenizar por essa oportunidade, por essa disciplina. E, assim, isso é um prazer apresentar um pouco do que a gente está fazendo né, em proteômica, né, para vocês. Bom, eu vou compartilhar agora minha tela e a gente começa uma discussão, né, nessa apresentação. Você já está carregando, tá? Bom, pessoal, como o Giuseppe disse, foi um pouco difícil escolher um tema para esse seminário, mas, assim, porque pelo grupo, né, assim, a audiência trabalha muito, né, com doenças, né, infecciosas, então eu fiquei um pouco na dúvida se eu falaria totalmente de planta, ou se eu traria um pouco para o que a gente está fazendo atualmente. Então, na verdade, eu pensei em juntar tudo e mostrar um pouco essa transição. Na verdade, é um pouco da transição que ocorre também na nossa vida, né? Que a gente vai mudando, os projetos de pesquisa vão chegando e a gente vai aprofundando em determinadas áreas, tá? Então, vou mostrar um pouquinho disso para vocês, alguns pontos que fizeram essas mudanças muito repentinas, tá? Então, por isso eu escolhi esse título, tá? As plantas e os humanos, o que a proteômica pode nos contar sobre isso, né? E também, aqui é o meu nome, meu e-mail, tá? Se alguém quiser discutir alguma coisa posteriormente, fique à vontade, tá bom? Deixa eu colocar aqui, pointer. Bom, só para mostrar onde eu fico localizado, né? Eu fico no Instituto de Química, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, tá? No Departamento de Bioquímica. E no Departamento de Bioquímica, a gente tem uma unidade proteômica do qual eu coordeno conjuntamente com o professor Gilberto Dumont. O professor Gilberto Dumont é um dos fundadores da proteômica aqui no país, né? É o fundador, daí o primeiro presidente da Sociedade Brasileira de Proteômica. A gente coordena junto esse laboratório, que é a unidade proteômica, no Instituto de Química, tá? No Departamento de Bioquímica. E também, no período pós-Olimpíada, a gente montou um novo laboratório de proteômica, tá? Fica nesse outro prédio aqui
também pertencente ao Instituto de Química, que é o prédio que foi construído justamente para as análises dos Jogos Olímpicos, né? Então, esse foi o laboratório responsável pela todas as análises dos Jogos Olímpicos ocorreu aqui, tá? Então, na época, 300 pessoas trabalharam nesse prédio, fazendo dopagem de sangue e urina dos atletas. Tá? Então, a gente, período pós-Olimpíadas, como a gente tinha equipamentos de excelente qualidade, pessoal de excelente qualidade treinada, né? E os professores, né, que ficaram envolvidos, então, nada mais oportuno do que montar, né, um laboratório na presença dessas qualidades, né? Então, a gente montou um laboratório de proteômica lá, tá? E ainda hoje continua trabalhando com doping. Bom, mas para começar, eu queria falar um pouco da trajetória dos trabalhos com plantas, tá? Então, no campo quem trabalha com proteômica de plantas, isso eu passei durante o início da minha carreira científica, né? Trabalhar com proteômica e de organismos com genoma não elucidados, né? Na época. Então, eu trabalhei com feijão de corda, né? Muito comum lá, né? No Ceará, né? Eu trabalhei com mandioca. Então, eram organismos que, na época, não tinham genoma sequenciado. E eu sempre me deparava com esse problema, né? Que eu queria fazer proteômica, mas como o genoma da minha espécie não estava sequenciado, então eu sempre tinha esse problema e tinha que usar ferramentas totalmente diversas para tentar identificar minhas proteínas. E até muitas dessas alternativas eram o sequenciamento na mão dos espectros, tá? Mas isso há muito tempo atrás, porque hoje a gente vai ver que mudou um pouco esse cenário. Existem outras ferramentas, né? Então, por que o interesse em estudar plantas? Então, essa capa dessa revista mostra muito bem o porquê, né? É um mundo completamente desconhecido, tá? Totalmente esquisito, e você se maravilha, né, com esse estudo, né? Então, por isso, mesmo a gente se dedicando agora cada vez menos à proteômica de plantas, mas, claro, é uma área que ainda me interessa bastante, né? Justamente por várias curiosidades que esses organismos têm. E eu deixo essa pergunta para vocês, né? Vocês sabem, né, o que as células, os genes, as mutações, os transposons, o silenciamento de RNA e a recombinação de DNA têm em comum. Então, se a gente pensar sobre isso, todas essas descobertas foram feitas inicialmente em plantas, tá? Então, apesar de tudo, as plantas são modelos de estudo muito interessantes, né? E a gente também não precisa de conselho de ética para estudar. Então, é importante a gente não ter também tanta burocracia para trabalhar com organismos. Claro que tem outros tipos de problemas, né? Bom, e outra curiosidade é que as plantas, elas interagem de diferentes formas que ainda são pouco conhecidas, né? Então, aqui nessa revista ele fala que as plantas, elas podem se comunicar por diferentes estratégias, usando compostos voláteis, usando a própria risosfera. Então, isso é muito interessante, né? Mas a ideia de falar hoje com vocês, trazer esse quadro, porque hoje em dia existe bancos de dados, né? E como o Phytosome, que ele traz uma coleção enorme de genomas já sequenciados de plantas, tá? Então, na época que eu retirei, faz pouco tempo, já existiam 224 genomas montados e anotados, tá? Dentre 127 de plantas, né? Verdes, né? Então, hoje em dia, a questão do genoma sequenciado em plantas, de certa forma, entrou um pouco em desuso, muito porque hoje em dia é muito mais fácil do que antigamente sequenciar o genoma, né? Então, o tempo para a proteômica de plantas chegou, é o momento agora. E para celebrar isso, no ano passado, né, foi publicado esse artigo, e esse aqui foi o primeiro artigo mostrando um proteoma total de uma espécie vegetal, que é uma planta modelo, que é a Arabidopsis thaliana, tá? Nesse trabalho é impressionante a quantidade de informações que eles obtiveram desse organismo modelo. Então, eles combinaram tanto a parte proteômica
baseado em espectrometria de massa para identificação e montagem do proteoma, e fosfoproteoma, mas também usaram a transcriptômica, né? E estudaram diferentes órgãos e tecidos, né? E células dessa planta, né? A gente pode ver nessa figura aqui os diferentes tecidos, né, e órgãos usados, né? Semente, folha, caule, raiz, folha, flor, né? Cultura de células, calos embriogênicos, etc. Então, usou vários tipos de tecidos e tanto estudou o proteoma total desses tecidos, o fosfoproteoma desses tecidos, e fez também a transcriptômica desses tecidos. E ele chegou em algumas observações que eu acho muito interessante, né? Foram cerca de 30 tecidos estudados, né? Identificou um pouco mais que 18 mil proteínas nesse trabalho, né? Representa 66% das proteínas codificantes no genoma. E metade dessas proteínas identificadas eram fosforiladas. Então, a gente já tem algumas informações interessantes, e esse realmente serviu como uma base de conhecimento muito importante para a comunidade de plantas, né? Se a gente quiser agora estudar qualquer tecido, qualquer organismo na planta, a gente pode voltar para esse trabalho e estudar tanto o proteoma, a expressão de uma determinada proteína nos diferentes tecidos, se ela é fosforilada, se não é, e etc. Então, foi realmente um marco nessa área, e aconteceu no ano passado, tá? É bem recente. Tá? Mas aqui o nosso trabalho em si, ele é aplicado a plantas que têm algum interesse biotecnológico, principalmente na área das oleaginosas, tá? Então, principalmente porque a importância das oleaginosas? Porque as oleaginosas, elas podem produzir o biocombustível, né? Ou óleos de interesse industrial. Então, a gente observa que algum óleo de canola, de algas, de soja, que elas hoje em dia são muito utilizadas como fontes de biocombustível e já está no nosso dia a dia, né? Sendo usados aí como combustível de carros, etc. Mas as espécies que a gente começou a trabalhar na época, né, eram duas que antigamente eram alvos para a produção de biocombustível, mas entrou um pouco mais em desuso, principalmente a mamona, tá? Mas o pinhão manso, que é a Jatropha curcas, ainda continua esse interesse, tá? E essas são as duas espécies que eu vou mostrar um pouco sobre os trabalhos que a gente fez com elas, tá? Então, aqui é um exemplo aqui do arbusto da mamona, com o fruto e a semente, e aqui os arbustos aqui do pinhão manso, o fruto e a semente, tá? Quais são as curiosidades dessas plantas? Bom, a semente dessas plantas, ela acumula uma grande quantidade de óleo, na forma de triacilglicerol. Então, por exemplo, ricinos comuns é cerca de 60%, né? E Jatropha curcas, que é o pinhão manso, cerca de 50%. É o peso seco dessas sementes, tá? Bom, no caso da mamona, o triacilglicerol ele é constituído de um ácido graxo muito específico, né? Que é esse ricinoleato. Então, na mamona, o triacilglicerol predominante é o trihicinoleato, que é um ácido graxo muito específico, né, e difícil de se encontrar na natureza, que é um ácido graxo hidroxilado, aqui na posição 12. Tá? Bom, ambas as espécies possuem já um genoma sequenciado, né, isso é importante, acelera os trabalhos. Tem uma importância industrial enorme, tá? O óleo, por exemplo, da mamona, ela tem diferentes finalidades, dentro da indústria farmacêutica, indústria química, indústria de óleos para motores, né? E, no caso do pinhão manso, para biocombustível. Mas o grande problema da extração e do trabalho com esses organismos, com essas espécies vegetais, é os resíduos que elas geram, são altamente ou tóxicos ou alergênicos, ou os dois, né? No caso da mamona, os dois, ele tem tanto proteínas tóxicas quanto alergênicas. E no caso já do pinhão manso, ele também possui compostos tóxicos, né? A gente vai focar um pouco nisso. Bom, então a gente, estudando esses dois organismos, a gente tinha algumas perguntas antes de trabalhar com elas. Principalmente, assim, como ocorre o perfil, né, das enzimas que estão envolvidas no metabolismo de ácido graxo desses organismos, tá?
A gente queria saber como ocorria essas vias metabólicas que sintetizam e degradam esses ácidos graxos, tá? Como ocorre a deposição das proteínas responsáveis pela alergenicidade e toxicidade dessas sementes, a gente também era um dos casos que a gente também queria investigar. A gente queria também entender um pouco sobre a fisiologia, né? Como uma semente heterotrófica que sintetiza essa alta quantidade de óleo e armazena essa alta quantidade de óleo. Como as vias metabólicas responsáveis por esse acúmulo, né, e por essa síntese, né? Então, usando essas estratégias proteômicas, e também, como último possibilidade, é usar essas proteínas, as estratégias proteômicas, para procurar alvos com interesse biotecnológico. E a gente vai ver alguns alvos interessantes que a gente conseguiu chegar no fim, tá? Então, remontando aqui, fazendo aqui um paralelo entre a embriogênese, vamos dizer assim, o desenvolvimento das plantas e dos animais, então é muito parecido, né? Eles remontam um pouco, lembra, a gente pode fazer esse paralelo, né? Tanto nas plantas quanto nos animais, existe a formação desses embriões e a multiplicação de células, né? Durante esse processo, há a padronização e organogênese desse conjunto de células, diferenciação e crescimento até gerar o indivíduo adulto, né? E aqui independente, né? Então, lembrando desse paralelo, a gente imaginou estudar justamente o desenvolvimento embrionário da planta, para a gente saber em que estágios, em que momentos ocorriam a síntese desses compostos, já que a semente, né, é justamente o embrião quiescente circundado por um tecido de reserva, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, aqui o ciclo de vida de uma planta, né? A gente pode observar que ao longo do desenvolvimento do ciclo vegetal, existe um período de embriogênese, né? Onde a formação desse embrião, que vai depois originar essa planta, e desenvolvimento da semente. Nesse caso aqui, o embrião ele passa por diferentes estágios, né? Aqui é estágios globulares, cordiformes, torpediformes, etc. São bem característicos, tá? E, além disso, a deposição de células e deposição de reservas desses tecidos. E a gente resolveu estudar isso da mamona, tá? Então, aqui é só um exemplo do corte histológico dessas sementes, mostrando, né, os diferentes tecidos que compõem a semente. Aqui mostrando o embriãozinho, que é bem pequenininho aqui, tá? Nesse estágio inicial do desenvolvimento, tá? A gente vê um tecido materno, que é o nucela. Aqui um tecido o tegma, um tecido que vai ser depois formado, que é o endosperma, e esse endosperma ele vai crescer e vai tomar totalmente de conta dessa semente, né? E o embrião aqui ele vai crescer, tá? Então a gente vai depois observar isso. E aqui, por exemplo, mostrando em detalhe o embrião aqui na fase globular, tá? E esse endosperma, no final, quando a semente está madura, ele ocupa quase a totalidade da semente, e é justamente o tecido onde há o grande acúmulo de reserva, que aqui, no caso, é o óleo, né? Então, no momento, lá no início, a gente resolveu enfrentar esse desafio usando uma das técnicas bem tradicionais em proteômica, que era uma das únicas que tinha na época, que é a eletroforese bidimensional, pelo menos no nosso laboratório, tá? Então, a gente separou em diferentes estágios esse desenvolvimento embrionário, desenvolvimento da semente da mamona, extraiu as proteínas e fez uma eletroforese bidimensional e mostrou esse mapa proteômico de cada estágio desse. E é esses aqui embaixo que vocês podem observar, tá? Isso aqui é da mamona, tá? Ao longo do desenvolvimento. E a gente pode perceber que ao longo do desenvolvimento há uma diferença de acúmulo e variedade de proteínas, né? A gente pode ver que aqui existe uma variedade muito grande de proteínas e aqui uma variedade menor. E as proteínas aqui, por exemplo, são manchas bem mais intensas, né? Ou seja, há uma passo de acúmulo de proteínas, e essas proteínas a gente vai ver que são proteínas de reserva, tá? Todas essas proteínas, quando a gente analisou as proteínas do gel, fez a espectrometria de massa, fez a identificação dessas proteínas, a gente observa que essas proteínas eram proteínas de reserva, tá? Principalmente, eram também as proteínas que a gente
era responsável pela toxicidade, que é a ricina, tá? E pela alergenicidade, que é a albumina 2S, que é característica da mamona. Então, a gente viu os estágios onde começavam a acumular tanto a ricina quanto a albumina 2S, tá bom? Então, você pode observar essas setinhas onde foram identificadas a albumina 2S e a ricina. Bom, mas após a identificação de todas essas manchinhas, ou seja, todas essas proteínas nesses genes, tá? A gente não encontrou, né, não identificou nenhuma proteína, nenhuma enzima relacionada com o metabolismo de triacilglicerol. A gente ficou muito preocupado, já que a gente tinha géis de muito boa qualidade, mas a gente talvez queria procurar, ou queria descobrir proteínas que a concentração que elas estariam na semente, a eletroforese não era a melhor técnica para abordar esse problema, tá? Justamente pela uma faixa dinâmica bem alta, né, de proteínas na semente, no tecido de reserva, tá? Então, a gente partiu para outras estratégias, que são livres de eletroforese, tá? Livres de gel. E são essas estratégias gel-free, tá? Então, com digestão em solução, obtenção da mistura de peptídeos. Esses peptídeos vão ser fracionados na cromatografia, tá? Em fase reversa. E os peptídeos depois vão ser analisados no espectrômetro de massa, e os dados vão ser analisados aqui no programa de bioinformático e obtenção da identificação e quantificação dessas proteínas, tá? Então, utilizando essa abordagem, tá, combinada com diferentes métodos de marcação, a gente fez esses estudos durante o desenvolvimento da semente de mamona, e um deles foi justamente aplicar duas técnicas de marcação, uma isotópica e isobárica, aqui já em colaboração com meu amigo Giuseppe, né, já é na Dinamarca. Então, justamente, desenvolver uma técnica, né, ou aplicar um método para quantificação isotópica e isobárica de peptídeos em plantas, tá? E comparar os dois métodos, né? A gente fez isso, né, desenvolveu essa estratégia, aplicou nesse tecido, e a partir daí, a gente aplicou no estudo geral do desenvolvimento da semente, gerou esse segundo artigo aqui, tá bom? Os resultados que esses artigos trouxeram foi justamente esse. A gente tinha aqui a histologia desses tecidos, mostrando esses diferentes 3 estágios de desenvolvimento. Um estágio onde o nucelo, o endosperma, ainda é muito pequenininho, né? Ou seja, ele não ainda é um tecido que está competente a acumular grande quantidade de reserva, ele não tem uma grande massa de células, tá? E você observa que esse endosperma aqui, ele vai crescendo no estágio, nesse estágio, tá? Intermediário, e depois ele acaba tomando conta, você pode observar aqui que esse endosperma, ele toma conta completamente da semente, tá? O embrião vai crescendo, tá? Que esse embrião central aqui, tá? Mas aqui você pode observar que o endosperma, ele toma conta da semente, justamente porque é o tecido onde vai acumular essas reservas que vai nutrir posteriormente a planta, né? Então, a gente aplicou essa estratégia shotgun, dissecou esse endosperma de cada um desses estágios, extraiu as proteínas, fez uma digestão com tripsina, fez a marcação com esses 2 marcadores diferentes, que um deles foi a ICPL e o outro foi o iTrack. A gente fez de 2 estratégias diferentes, misturou tudo, fez um fracionamento offline por cromatografia de fase de interação hidrofílica, depois fez a análise diretamente na cromatografia de fase reversa, online com espectro de massa. Bom, depois disso tudo, né, os equipamentos que a gente usou são parecidos com esses daqui. Esses aqui são os equipamentos que a gente tem no laboratório, né? Aqui são os operadores, né, que a gente opera lá os equipamentos. Bom, e aqui é uma vista aqui do laboratório, os equipamentos. Aqui é um Orbitrap LTQ Orbitrap Velos, com uma cromatografia líquida de nanofluxo. E aqui outro Orbitrap, LTQ Orbitrap XL, um outro cromatógrafo aqui, que trabalha também em fluxos nano, tá? Esse era o nosso parquinho de diversões, né? Bom, e quais foram os resultados que a gente obteve, né? Aqui, 975 proteínas foram quantificadas, a gente conseguiu clusterizar
em 3 clusters diferentes essas proteínas, né? Um cluster 1, as vias metabólicas, a gente observava que as vias metabólicas relacionadas a metabolismo energético e etc., isso diminuía ao longo do desenvolvimento da semente. Isso é de certa forma, comum, né? Porque a semente entra num estágio de quiescência ou dormência, né? Então, o metabolismo dele acaba diminuindo, as enzimas acabam deixando de ser expressas, né? Mas essas proteínas, elas podem, esse metabolismo pode ser inicialmente ou tardiamente diminuídas, vamos dizer assim, a sua abundância diminuída. Então, essas vias metabólicas, você tem enzimas que diminuem rapidamente, né, nos estágios intermediários, e outras que só diminuem no estágio tardio. Bom, existem algumas proteínas que aumentam ao longo do desenvolvimento, e grande parte delas são as proteínas de reserva, são proteínas relacionadas com os estágios finais de embriogênese, como essa leia, e algumas proteínas que são justamente alguns dos nossos alvos, que são essas proteínas ricina e albumina 2S, que a gente até já observou na eletroforese, que elas diminuíam ao longo do tempo, tá? Que aumentavam ao longo do tempo, desculpa, tá? Então, essas proteínas que a gente clusterizou em cada um desses grupos, e a gente aqui conseguiu responder algumas das perguntas, principalmente a fonte de carbono obtida para a montagem dos ácidos graxos, elas vinham principalmente da via glicolítica, né? Então, a gente conseguiu identificar as diferentes enzimas da via glicolítica, tanto de diferentes regiões subcelulares, né? Como do citossol, do plastídeo, né? Principalmente do citossol e plastídeo, tá? A gente observou que a fonte de poder redutor necessário para a síntese, de novo, lá de ácido graxo, ela vinha das vias da pentose fosfato, né? Então, a gente identificou tóxica. A gente pode observar aqui que a gente conseguiu identificar algumas delas, mas só voltando no genoma da mamona, no genoma da mamona, que foi publicado em 2010, ele já mostrou que a família dessas toxinas ela é composta de 28 genes, né? Entre esses 4 pseudogenes, né? E 4 pseudogenes. No nosso caso, a gente identificou 82 entradas para ricina, é claro. Dentre essas entradas, elas eram redundantes, tá? Que correspondia a 15 modelos gênicos, considerando esses genes, esses 28 genes da ricina, tá? E ainda conseguimos identificar com peptídeos únicos 2 pseudogenes, ou seja, esses pseudogenes provavelmente eles eram expressos, tá? E todos esses genes, esses genimódulos, estavam no cluster 2, ou seja, eles aumentavam ao longo do desenvolvimento da semente, tá bom? Bom, além desse composto tóxico, que é a ricina, a gente acompanhou as enzimas que degradam os ácidos graxos, dentre eles a lipase, né, as triacilglicerol-lipases, né? As triacilglicerol-lipases, elas são responsáveis pela degradação do triacilglicerol, né, liberação dos ácidos graxos. Ela tem uma importância muito grande na biotecnologia, principalmente com o seu uso, né, na degradação de triacilglicerol e liberação dos ácidos graxos. E no caso aqui da mamona, né, lembrando aqui dos estágios de desenvolvimento, lembrando que a célula que constitui o endosperma, ela é uma célula completamente tomada de corpos oleicos, oleossomos, é mais ou menos como se fosse essa imagem aqui, né, cheio de bolinhas aqui, de gotículas de óleo, tá? E esse óleo, ele precisa ser degradado. Durante a germinação da semente, esse óleo é degradado e os principais enzimas responsáveis pela degradação desse triacilglicerol são as lipases. No nosso trabalho, conseguimos identificar 7 lipases, tá? Dentre essas 7 lipases, 4 eram triacilglicerol lipases, tá? E é interessante que dentre essas lipases, se a gente acompanhar elas de forma quantitativa, 2 delas, elas aumentavam muito durante o desenvolvimento da semente. Uma delas aumentavam 4 vezes, né? Comparando o estágio inicial e o estágio tardio, e uma delas aumentavam 14 vezes, tá? Analisando essas 2 enzimas, existia um processo de patente, há um processo utilizando essa enzima aqui,
tá? Que aumentava 4 vezes, e a gente, então, foi investigar mais a fundo esse outro alvo biotecnológico aqui, né, que seria essa enzima, que aumentou 14 vezes, né? Bom, a gente foi expressar essa proteína, né, nesse sistema aqui, no Pichia pastoris, a gente clonou e expressou essa enzima, foi ver se ela tinha atividade, né? A gente pode confirmar a atividade pelo halo formado, tá? De degradação de óleo. E a gente comparou isso com uma enzima comercialmente disponível, tá? E a gente viu que a gente obtinha, ao longo do tempo, atividades maiores do que essa enzima comercial, tá? Então, esse estudo ainda encontra-se em andamento, né, em colaboração com um grupo lá do Departamento de Bioquímica, que é aqui coordenado pelo Rodrigo Volcan, tá? Bom, além disso, a gente, já que ao longo da germinação a gente tem essas proteínas enzimas de interesse, né, biotecnológico, então a gente resolveu investigar agora, além do desenvolvimento da semente, a germinação, porque é onde ele vai degradar todas essas reservas e quais são as enzimas, né, como elas se comportam ao longo dessa germinação. Então, é uma aluna, né, de iniciação científica, a Yara, ela vem trabalhando há um tempo com isso, e ela desenvolveu métodos, né, tanto para a germinação in vitro dessas sementes, tá? Mas também métodos alvo-direcionados, utilizando técnicas alvo-direcionadas para quantificar essas proteínas ao longo do desenvolvimento. Então, aqui é um método que ela, de certa forma, já está desenvolvido, ela ainda está cultivando as sementes delas para fazer o estudo, mas ela já fez uma prova de conceito e já consegue quantificar peptídeos da triacilglicerol-lipase, aquela enzima que a gente encontra, tem importância, né? Entre outras, a oleosina, que é uma proteína que faz parte daquelas bolhas de óleo, né? Daqueles corpos oleosos ou oleossomos, tá? E tanto também das toxinas, como a ricina e a albumina 2S, que é o alérgeno. Isso é importante porque, recentemente, a Embrapa lançou uma variedade de mamona livre de ricina, né? Então, a ideia, em colaboração com eles, é justamente desenvolver esse método direcionado para a gente ver realmente se a variedade desenvolvida pela Embrapa, de Brasília, ela ainda tem algum resquício da ricina ou não, por espectrometria de massa. Então, por isso que a gente também colocou essa enzima, essa ricina, no nosso estudo. Bom, só como conclusão, né, que o resultado aqui com a mamona, a gente aplicou essa proteômica para estudar o desenvolvimento da semente, né? A gente conseguiu observar o fluxo de carbono, o metabolismo de ácido graxo, né? Observando o proteoma do desenvolvimento, né, dessa semente, né? Além dessas proteínas de reserva e alérgenos, tá? Como a gente ganhou um pouco experiência com esse organismo, a gente resolveu agora levar toda essa experiência para outro organismo de interesse biotecnológico, que foi o pinhão manso, que é a Jatropha curcas. Também tinha interesse na época pela Petrobras de estudo, né? Lembrando só, esses 2 estudos foram financiados pela Petrobras, tá? Então, a gente fez uma análise anatômica e histológica da semente de Jatropha curcas, da mesma forma como foi feita lá com a mamona, fez os diferentes estágios de desenvolvimento dessa semente, né? Viu a formação do endosperma e do embrião ao longo dos estágios, fez toda a análise proteômica disso. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas a gente fez vários estudos, né, com essa semente, né? Tanto dos tecidos da semente, né, como dos integmentos internos e externos, como o próprio endosperma, e até organelas específicas de alguns desses tecidos, que são os plastídeos, né? São as organelas responsáveis pelo metabolismo de ácido graxo dentro dessas células, tá? Então, a gente fez algumas dessas publicações. No final das contas, a gente fez um levantamento de cerca de 3.390 proteínas, né? Diferenciando em cada estudo desse, né? A gente conseguia plotar aqui, ao longo do desenvolvimento, a tendência de cada uma dessas proteínas, tá? Aqui no caso, 1.760 proteínas. A gente acabou montando um site com todo esse repositório de informação. Infelizmente, eu esqueci de colocar o site aqui, tá? Mas esse site, a gente tem todos os dados depositados, tanto da mamona quanto do pinhão manso, tá? Toda a informação, proteína, a quantificação dessas proteínas. Bom,
Mas no caso do pinhão manso, a gente tem um problema específico, que é um composto tóxico, é um diterpenoide, e o metabolismo dele ocorre nas sementes ou na planta de pinhão manso. E esse composto, ele gera, esse diterpenoide é um éster de forbol, né, obtido a partir do casbeno, que é um diterpeno. E o problema é que ninguém sabe ainda como se dá o metabolismo tanto dos ésteres de forbol até posteriormente ao casbeno, tá? Então, a gente tentou investigar especificamente esta via metabólica, tá? De síntese desse tipo dos ésteres de forbol, desses diterpenos, tá? Só para colocar, esse é um trabalho que foi de mestrado dessa aluna, Natália, tá? Ela já terminou o mestrado dela, já está no doutorado. E aqui, a via dos diterpenos, ela segue duas vias, os compostos, que os esqueletos de carbono são obtidos a partir de duas vias diferentes, tá? Do metileritrol quanto do melavonato, tá? Onde é obtido o isopentenil de fosfato e o dimetilail de fosfato. Esses compostos geram o geranil de fosfato, e esse é o precursor desses diterpenos, tá? Do casbeno, e a partir daí, né, dos ésteres de forbol. Então, a gente queria saber quais as enzimas responsáveis por cada passo desse, de síntese, né, e saber qual o órgão específico, ou tecido específico onde ocorre essa síntese, tá? Então, dentre essas enzimas, uma delas investigada é a casbenosintase, que a gente queria saber o papel da casbenosintase na síntese do casbeno, e outras são essas oxidases aqui e alfa-desidrogenases, que servem para os outros passos dessa via metabólica, tá? E essa via é interessante porque ela também é responsável pela síntese de giberelina, que é um hormônio vegetal, tá? Então, muito já se tentou silenciar o gene de síntese da geranil de fosfato. Só que quando silencia esse gene, a planta também deixa de sintetizar giberelinas, né? Não só o casbeno e os ésteres de forbol, tá? Então, por isso que é interessante, é muito importante a gente saber como ocorre essa via metabólica. Então, a partir daí, a gente foi estudar o pinhão manso, diferentes tecidos do pinhão manso, né? Raiz, folha e a semente, né? No caso aqui, o endosperma, de uma variedade que tinha uma alta concentração de éster de forbol e outra variedade com baixa concentração de éster de forbol, tá? Esse estudo gerou esses dois artigos aqui, tá? Com a proteômica quantitativa, shotgun, e depois uma proteômica direcionada apenas para a via metabólica de síntese de casbenosintase. Então, a gente utilizou, nesse último trabalho, estratégias alvo-direcionadas justamente para observar as enzimas que pertencem àquela via metabólica, principalmente a casbenosintase, e nada mais aqui, a gente seleciona aqui as transições de cada um dos alvos que a gente quer, tá? Só passar aqui rapidamente, tá? E aqui a gente obtém a quantificação dos nossos alvos. Então, a gente usou tanto o SRM quanto o PRM, né, que aqui a gente usa equipamentos de alta resolução, para obter os dados dessas enzimas específicas dessa via metabólica. Bom, só para mostrar os resultados para vocês, a gente estudou diferentes tecidos, né? E a gente ainda não se sabia muito bem qual tecido era responsável pela síntese, né, dos ésteres de forbol. E uma das formas de investigar isso é procurar a expressão da casbenosintase nesses diferentes tecidos, né? Dessa enzima específica. Bom, a gente tentou em raiz e a gente conseguiu detectar, né, em raiz essa enzima. Então, provavelmente, indicando que a síntese dessa enzima e a síntese dos precursores dos ésteres de forbol, pelo menos do casbeno, ocorre na raiz. E a gente não identificou nenhum desses compostos, aqui a gente pode ver que é um padrão, aqui é a identificação do peptídeo endógeno nos diferentes outros tecidos, como endosperma e folha, a gente não detectou nenhum dos peptídeos relacionados à casbenosintase, só apenas aqui na raiz. Aqui você vê o padrão, tá, interno, marcado isotopicamente, e aqui o peptídeo endógeno, né? Esse peptídeo endógeno. Então, a gente vê aqui duas
casbenosintases diferentes foram identificadas. A gente conseguiu quantificar algumas delas, tá? Elas, de certa forma, elas variavam era dependente de isoforma, nas variedades de alto teor de éster de fobol e baixo teor de éster de fobol, tá? Mas que a gente conseguiu confirmar, provavelmente, né, deu um indício muito forte que a origem da síntese do casbeno, a partir da casbenosintase, ocorre em raiz, tá? E a síntese do éster de fobol, ela é dependente, né, de variedade específica, né? Depende da isoforma da casbenosintase específica. Então, isso foi um dos estudos que a gente fez com o pinhão manso. Como conclusão dessa parte do estudo, tá? É só que a proteômica ela foi muito útil, né? Para estudar os processos fisiológicos das plantas, tá? Para determinar aqui o acúmulo de proteínas, né? O acúmulo de proteínas indesejáveis, no caso, como as toxinas e os alérgenos. Permite uma análise de alta performance de enzimas, né? E aí também ela permite essa prospecção, né, de alvos biotecnológicos. Então, a gente, de certa forma, consegue obter muita informação utilizando a proteômica em plantas, tá? Em sistemas biológicos vegetais. Bom, mas aí aconteceu uma mudança, principalmente na minha carreira científica, foi que eu entrei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2013, e nessa época estava já preparando um laboratório nacional para os Jogos Olímpicos, né? E acabaram me convidando para participar dessa empreitada, né? Já existia um laboratório acreditado pela UADA, no Instituto de Química, mas agora eles teriam que criar um laboratório, né? Esse laboratório específico precisava criar um laboratório brasileiro de controle de dopagem, porque é um dos critérios para que os Jogos Olímpicos aconteçam no país, tá? Então, esse foi o laboratório acreditado aqui no Rio de Janeiro, tá? Era aqui no Rio de Janeiro, coordenado pelo professor Francisco Hadler. E daí, a partir dessa época, 2013, 2014, começou a correria para a construção do laboratório que hospedaria, né, as análises dos Jogos Olímpicos, tá? Então, aqui é uma foto da época, se eu não me engano, aqui é de 2015, né, onde estava aqui perto da fase final de levantamento assim, do prédio, né? Bom, mas além da infraestrutura, né, o laboratório precisava contar com diferentes equipamentos de boa qualidade, né? Então, aqui ele tem um parque alto de equipamentos, principalmente espectrômetros de massa, mas além de cromatógrafos líquidos e etc., para o desenvolvimento desses métodos, tá? E uma equipe de ponta, né? Então, aqui era a equipe que eu era responsável, né? Que é a equipe responsável pela análise de peptídeos e proteínas, tá? No controle de dopagem. Então, esse era o grupo, né? Constava com pós-docs, doutorandos, técnicos, tá? Bom, só para a gente entrar um pouco nesse tema, né, que agora é justamente essa transição. Então, existe uma lista proibida, né, de abuso de drogas pela UADA, né? Anualmente ele gera essa lista. E no meu caso, especificamente no nosso grupo, a gente precisava desenvolver métodos para analisar esses diferentes compostos. São esses hormônios peptídeos, fatores de crescimento, substâncias relacionadas, né, como aqui a EPO, os peptídeos liberam GH e por aí vai, tá? Hormônios moduladores e metabólicos, como as insulinas sintéticas, diuréticos, né, como alguns peptídeos são usados como diuréticos e agentes mascarantes, tá? E algumas enzimas degradantes que elas degradam que são usados, né, para mascarar um positivo, né? Ou seja, o atleta se usa protease, no caso, na sua amostra, e degrada as diferentes outras proteínas. Então, a gente tinha que desenvolver esses métodos para abordar esses diferentes grupos de moléculas. Então, dentre os métodos que a gente utilizou, um deles era um método
de screening e confirmação que a gente chamou de pequenos peptídeos, né? Que era o que a gente chamava da triagem 16A, que eram esses peptídeos aqui, né? O CG-LH, o GH e análogos, os diuréticos e agentes mascarantes, etc. E a grande estratégia que a gente tinha é pegar na urina, a gente usava uma estratégia de extração em fase sólida, obtinha os analitos e injetava tanto no espectrometria massa de alta resolução, quanto num triplo quadrupolo para métodos alvo direcionados. Então, foi um dos métodos que a gente desenvolveu e que foi usado durante as Olimpíadas, tá? Para esses diferentes compostos. Bom, outro método também era para grandes peptídeos, né? E nesses grandes peptídeos entravam as insulinas, IGF-1 e os análogos, os GHRHs, e para que a gente precisou usar uma outra estratégia, que além da extração em fase sólida, a gente usou anticorpos anti-insulina, ligados a bid magnéticos, para imunopurificar esses grandes peptídeos da nossa amostra, tá? De urina e de soro também, tá? E a partir daí a gente analisava o eluído dessas bids magnéticas, né? E obtinha aqui, por exemplo, um exemplo de resultado da insulina humana e com os diferentes insulinas sintéticas, tá? Então, a gente consegue observar aqui, nesse caso, os diferentes grupos aqui de íons para cada um desses compostos, tá? E a gente usava a insulina bovina com padrão interno. Só um exemplo dos experimentos que a gente fazia, e aqui, no caso, só um painel geral da grande quantidade de testes que a gente fez durante próximo de 2 meses, tá? Foram cerca de 6.000 análises, tá? Aqui divididas nesses diferentes grupos de analitos, tá? E se alguém tiver alguma curiosidade, quiser dar uma olhada no que foi feito, né, todos os desafios que a gente precisou vencer durante esse período, eu convido vocês a dar uma olhada nesse artigo, tá? Que ele mostra, de certa forma, um painel geral de todos esses métodos e aplicação, recebimento das amostras, etc. Bom, agora essa serviu como transição para começar, né, na verdade, a trabalhar com homem, né? Um homem em si, aplicar proteômica no ser humano. E aqui e um desses projetos grandes é o projeto Proteoma Humano, né, que até mesmo já trabalhava, né, nesse projeto, né, que foi um convite que o Gilberto recebeu, me convidou para participar. E aqui eu mostro dessas curiosidades sobre esse projeto Proteoma Humano que a gente faz parte, tá? Só para colocar a gente na mesma figura, esse é uma capa da revista Nature, 2014, que ele mostra o proteoma humano, o primeiro draft do proteoma humano, tá? Ele foi publicado em 2014, e em 2015 saiu o Atlas do Proteoma Humano, na Science, tá? Então foram cerca de 3 trabalhos que trouxeram o proteoma humano nessa primeira versão, tá? E de lá para cá, melhorias foram obtidas, tá? Principalmente nos parâmetros, no rigor da análise dos dados e nos softwares de análise, além dos espectrômetros de massa, e a HILPO, né, que é a Organização Proteoma Humano, ele surgiu no ano passado, né, também no ano passado, com esse artigo, tá, do proteoma humano, onde chegou aqui cerca de pouco mais de 90% de todas as proteínas identificadas, né, pela essa organização, pela RIO. Tá? Eu vou mostrar um pouco do que esse trabalho traz, né? Aqui, no caso do trabalho anterior, ele chegou com a cobertura de 84%, e nesse agora, com 90,4%, tá? E quais são os objetivos desse projeto Proteoma Humano? Tá? Ele tem esse objetivo de descobrir, né, toda a complexidade do nosso proteoma, principalmente o proteoma em si, né, como as modificações pós-traducionais, as variantes de splicing, as interações, as funções, né? Então, tudo isso cabe a esse projeto do proteoma humano, tá?
E dentre esse objetivo, é estabelecer padrões de confiança para identificações dessas proteínas, mais de uma proteína por produto gênico, né? E detectar a expressão, né, de umas proteínas que a gente vai chamar de missing proteins, que são aquelas proteínas que ainda não foram descobertas, ou seja, a gente não tem evidência de que elas são expressas, tá? Esse projeto Proteoma Humano, ele se suporta em 4 pilares específicos, tá? Um desses pilares é a espectrometria de massa, o outro pilar é o banco de dados. Existe o pilar dos anticorpos, ou seja, o anticorpo também ele pode ser de referência para a identificação da proteína, e a patologia. Então, esses 4 pilares trazem essas informações que suportam as 2 iniciativas do Proteoma Humano. A iniciativa da biologia, centrada na biologia e na doença, tá? Ou seja, você estuda a biologia e a doença e vê os marcadores dessa biologia e dessa doença. E na iniciativa centrada no cromossomo, tá? Onde os cromossomos são divididos, tá? E a ideia é identificar todas as proteínas de cada um desses genes que compõem esses cromossomos. Bom, esse cromossomo, essa iniciativa centrada no cromossomo se chama CHPP, tá? O projeto Proteoma Humano centrado no cromossomo, tá? Que ele tem esse objetivo de mapear, anotar e caracterizar o proteoma humano em si, né? É formado por 20 grupos internacionais, tá? E aqui, só para mostrar que o Brasil está nessa, né, justamente com esse grupo da unidade proteômica, né, coordenado pelo professor Gilberto, tá? Então, você pode observar que a gente faz parte desse projeto, tá? Que é muito ambicioso. Eu acho que é o projeto biológico, hoje em dia, talvez dos mais ambiciosos, né? E as fases desse projeto do proteoma humano, do CHPP, ele passa por essas 2 fases aqui. E atualmente a gente está no período de transição, né? Antigamente os cromossomos eram divididos por grupos e hoje em dia, de certa forma, cada grupo um ajuda o outro, tá? Um traz informação para o outro. E atualmente a gente está nesse passo aqui, né? Que é a identificação de 50 missing proteins, né? 50 proteínas que nunca foram identificadas. E agora, das proteínas que foram identificadas, a ideia é identificar a função dessas 50 proteínas, de 50 proteínas que ainda não têm nenhuma função reconhecida, né? E no projeto futuro, é para identificar a função das próximas 2.000 proteínas que ainda não têm função conhecida, né? Já foram identificadas, mas não têm função conhecida. Esses são os últimos dados do proteoma humano, né? A gente tem cerca de 19.778 genes codificantes de proteína, tá? São classificadas em 4 categorias, que a gente chama de categorias de evidência de proteína, ou Protein Evidence, 1, 2, 3 e 4, tá? Lembrando que existe também a Protein Evidence 5, mas ela não é calculado aqui, tá? Porque pode ser por erro de anotação obtido do genoma. Dessas proteínas, 18.357 já foram identificadas por espectrometria de massa ou por uma daquelas diferentes estratégias que eu já falei para vocês. E existe ainda 1.421 proteínas que a gente chama de missing protein, tá? Então, essas são os nossos alvos, né, que a gente precisa identificar. Então, esse é o número mais atual, né, porque aquele trabalho é de 2020, então eu tirei isso ontem. Então, já tem 92,8% das proteínas anotadas ou identificadas do proteoma humano, tá? Então, é só mostrando isso por cromossomo, né? Você abrindo no Exploit, ele te mostra esse painel. Então, por cromossomo, a gente consegue observar como está o andamento de cada um de cada um cromossomo e da quantidade de proteínas de cada um desses cromossomos. Bom, no caso específico nosso, que é o cromossomo 15, a gente está nessa situação aqui. A gente tem cerca de 606 proteínas, tá? Dessas, a gente tem 40 que são classificadas. Aqui são os grupos de proteína, tá? Tem uma que já tem evidência, ou por espectrometria de massa, ou por anticorpo, ou o que seja, ou por ressonância, ou por estrutural, cristalografia, etc.
PA2 só tem evidência nível de transcrição, PA3 por homologia, aqui são preditas e incertas, tá? Então, você consegue observar aqui que o cromossomo 15, ele tem 535 PA1, 40 que está no nível PA2, que são no nível aqui da transcrição, e 31 classificadas como PA5, que são incertas. Pode ser até que elas não sejam realmente expressas, né? Bom, esse é o nosso status, ainda tem algum trabalho a ser feito, e isso é o grande problema. Onde encontrar essas proteínas? Essa é a grande pergunta. Então, a gente procura por diferentes tecidos, né, diferentes culturas de célula, para tentar identificar essas proteínas, além de diferentes estágios de tempo, tá? Porque pode ser que, provavelmente, uma proteína dessa pode ser expressa e depois deixe de ser expressa, tá? Então, esse é o nosso problema atual, identificar essas proteínas faltantes, tá? E para o cromossomo 15, especificamente, existem algumas doenças relacionadas especificamente a esse cromossomo. Eu vou citar aqui só algumas, né, para Willy Angerman, esquizofrenia, né, justamente para a gente associar esse estudo a estudos tentando entender uma doença, né, relacionada ao cromossomo. E pensando nisso agora, a gente começou a estudar diferentes doenças, né, teve diferentes perguntas, e uma delas foi estudar o proteoma subcelular do córtex orbitofrontal de pacientes, né, pós-mortem esquizofrênicos, tá? Então, a gente, em colaboração com o Daniel e com um grupo lá na Alemanha, né, que o Daniel fazia parte, ele conseguiu obter cérebros e isolar diferentes frações subcelulares desses tecidos do córtex orbitofrontal. Dentre esses organelas, um deles foi o sinaptossomo, tá? E no sinaptossomo, a gente obteve o sinaptossomo, empregou diferentes estratégias proteômicas, como marcação ProTrack e estratégia label-free, e a confirmação por uma estratégia alvo-direcionada PRM, para a identificação dessas proteínas e confirmação dos nossos resultados, tá? Então, dentre os grandes achados que a gente teve nesse estudo, né, encontra-se principalmente aqui, onde a gente conseguiu avaliar que a grande parte das proteínas que estavam desreguladas no sinaptossomo de pacientes, né, com esquizofrenia, em cérebro de pacientes pós-morte, comparado a controle, então a sinalização de cálcio, a apoptose e a adesão celular e a formação de mielina, a membrana de mielina, elas estavam desreguladas, tá? E a gente conseguiu validar algum desses alvos, principalmente aqui relacionados à sinalização de cálcio, no caso a calmodulina, comparando os diferentes pacientes com o nosso grupo controle por técnicas alvo-direcionadas, tá? Esse trabalho, ele foi recentemente republicado, porque nesse trabalho a gente conseguiu identificar 2 missing proteins, que a gente chamou de missing proteins putativas, porque a gente conseguiu identificar peptídeos únicos para essa proteína, mas não que seguiam todos os critérios que a HILPO pede, né? Então, a gente classificou elas como proteínas putativas. Bom, dentre elas, esse outro trabalho também que a gente publicou justamente após esse trabalho foi o dos outros, as outras organelas que foram isoladas, né? Dentre essas outras organelas existia a mitocôndria, o núcleo e o citoplasma. A gente também pegou essas estratégias de eye-track, marcação, estratégia de confirmação por SRM, e a gente viu que as proteínas desreguladas, para cada uma dessas organelas, tinham as diferentes funções biológicas, tá? Mas o grande achado que a gente teve aqui foi justamente a via NF-kappa-beta, né, que ela possivelmente, né, era um link, né, a desregulação dela com a via de glutamato, de sinalização por cálcio, né, a apoptose em si, tá? Então, essa enzima, essa proteína é central, pode ser central nessas vias metabólicas diferentes, além
do sistema imune desses pacientes com esquizofrenia. Bom, eu acho que meu tempo eu já estourei, mas só queria mostrar esse último trabalho, tá? José, se eu tiver muito... não sei qual é o meu tempo, mas eu já estou terminando, tá? Então, outro último trabalho que a gente também tentando investigar dentro, né, do cenário do projeto Proteoma Humano, a gente foi trabalhar em 2016, né, a gente conseguimos tecidos de cérebro de bebês, né, natimortos, né, que tinham microcefalia na época da síndrome lá, da infecção por Zika, né. Interessante que esses bebês, eles tinham grandes deformações no cérebro deles, né? Não só microcefalia, mas o cérebro, chega a casos do cérebro totalmente lisencéfalo, né? Sem nenhuma dobradura, né? Liso, completamente, alguns totalmente liquefeitos. Então, a ideia era, a gente recebeu 3 desses cérebros, comparou com um controle que a gente obteve também, e junto com um grande grupo, fizemos um trabalho multiômico, aqui no caso a gente combinou a proteômica com a transcriptômica, tá? Com a parte do sequenciamento de DNA. E a gente tentou juntar tudo isso e tentou depois, por patologia e por imunistoquímica, confirmar alguns dos achados. A gente fez essa publicação no ano passado com esse trabalho, né, onde a gente contribuiu com a parte proteômica, né. Então, basicamente, o que a gente, analisando esses tecidos, né, do cérebro desses pacientes, dessas crianças, desculpe, infectados com Zika, e comparando com o controle, a gente observou proteínas que estavam muito abundantes nesses tecidos, tá? Então, aqui a gente pode ver aqui em vermelhinho, né? Apoptose, doença infecciosa, etc. Mas o que chamou muita atenção é que são as proteínas que estão desreguladas, ou seja, que estão em menor abundância, e são essas proteínas aqui relacionadas com a matriz extracelular, formação de colágeno. A gente tentou esses achados, a gente combinou com os achados de transcriptômica, e os achados de transcriptômica chegavam justamente no mesmo caminho, né? Tanto, aqui mostrando, aqui a comparação entre os genes e as proteínas que foram identificadas, mais upregulated e downregulated, né? Só para mostrar. Mas o que, em geral, é interessante é que também as vias metabólicas que estavam downregulated eram exatamente no transcriptômico e na proteômica da organização da matriz celular e na formação de colágeno. Então, esses dados, de certa forma, se conversavam, e, além disso, foi observado que diferentes colágenos desses genes do colágeno eles possuíam mutações depois do sequenciamento dos genes DNA desses genes, tá? Bom, a gente partiu para uma análise histológica corando aqui, só para mostrar para vocês, o Gomori, você consegue corar colágeno, a gente consegue ver, muito clarinho, mas você consegue ver uma coloração esverdeada ao longo desse vaso, tá? É um vaso sanguíneo, né? Você vê aqui o lumen dele tomado por sangue, e aqui um coramento esverdeado ao redor desse vaso sanguíneo. Isso é um coramento justamente porque há muito colágeno ao longo desse vaso, né? E você vê no tecido do cérebro de uma criança com microcefalia, com essa síndrome, né? Que não há nenhum coramento ao redor dos vasos sanguíneos, né? Então, quantificando isso, a gente observava que no controle há uma intensidade muito maior do que no caso das imagens dos cérebros de crianças com Zika, tá? Os bebês com Zika. Bom, e para encerrar, gente, essa é um pouco essa mensagem que eu queria mostrar, que o ano passado, apesar de improdutivo, ele trouxe realmente 2 artigos que foram marcadores, tanto para a área de plantas como para a área do proteoma humano, tá?
Então, mostrando, né, o primeiro organismo modelo de planta com seu proteoma depositado, tá? E aqui o artigo com esse proteoma humano de alta qualidade depositado também com mais de 90%. A capa dessa revista é fenomenal, que ela mostra tudo, né? Que o proteoma humano, 90% já está no lado da luz da Lua, né? E 10% está no lado negro da Lua, né? Então, a ideia é a gente começar a ter técnicas e estabelecer metodologia para encontrar esse 10% do lado negro da Lua, tá? Bom, só agradecendo aos grupos que eu faço parte, né? A unidade proteômica, né? Coordenada por mim pelo professor Gilberto, né? Mas também tem o professor Magno, então a gente aqui quando podia aglomerar, né? Então, uma foto um pouco antiga. Aqui o LabProst, que faz parte aí do Laboratório de Controle de Dopagem, né? LabDetec, então esse é o nosso grupo lá, tá? Então, tenho também vários colaboradores, como o próprio GP Lab, né? Junto com o José Palmisano, a gente ainda tem alguns trabalhos em andamento. E a Universidade Federal do Ceará, que eu colaboro muito, né? Ainda na parte de proteômica de plantas. E os órgãos de financiamento. Bom, agradeço a atenção de todos, né? Quem ainda continuou, foi um prazer. Eu agradeço o José novamente, tá? Ao professor Marcel, e é um prazer mostrar esse trabalho para vocês. Um abraço. Ô, Fábio, foi excelente, muito obrigado. Eu tinha certeza que você iria, assim, mostrar para a gente essa trajetória desde da plantas até o proteoma humano. Eu abriria a sessão para perguntas, se alguém tem alguma pergunta específica. Mas aí eu posso começar a fazer algumas perguntas, Fábio. Na verdade, a minha é uma curiosidade em relação ao proteoma humano. Porque muitas vezes a gente fala que até aquela capa da revista mostra aquela lua quase toda cheia, assim, a gente tem quase completado o proteoma humano, mas muitas vezes tem uma diferença entre uma caracterização completa e uma caracterização compreensível. Porque, para dizer que a gente tem caracterizado o proteoma humano, eu acho que a gente deveria considerar todas as proteoformas, todas as modificações pós-traducionais. Eu acho que aquilo que a gente sabe hoje é que temos mais de 90% de identificações de proteínas, de genes que codificam para proteínas. Exatamente, Mas, assim, o que você acha nesse aspecto de modificações, proteoformas, onde a gente está, aquela lua, como seria em relação a isso? Aí eu acho que inverteria um pouco o cenário, José. Eu acho que a parte clara era justamente a parte que a gente precisa descobrir ainda. Se a gente entrar nas modificações pós-traducionais e nas proteoformas. Ou seja, a gente mais desconhece do que conhece, né? Então, mas você colocou muito bem colocado. Aqui, essa caracterização desse rascunho, de certa forma, de alta qualidade, que era um dos objetivos, né? Para celebrar, talvez, os 10 anos do CHPP, do HPP, na verdade. Então, foi justamente para colocar um proteoma de referência e de qualidade, claro, daqueles genes que são codificantes de proteína, tá? E pelo menos um produto gênico, tá? Então, isso é o que esse trabalho mostra, de certa forma. Mas, claro, é uma ambição também, né? É a ambição a enveredar por outros caminhos, dentre eles a identificação de modificações pós-traducionais. Então, já existem iniciativas dentro do grupo, né, do HPP, e tem grupos específicos para glicoproteômica, grupos específicos para fosfoproteômica, né? Então, mas, claro, justamente para tentar sanar esses buracos, essas lacunas, né? Bom, e também tem a parte da proteoforma. Eu acho que o Top-Down Proteomics vai trazer uma infinidade de novas ferramentas, de novas descobertas
para avaliar esse proteoma humano. Então, esse é um futuro muito próximo, né? Aplicar essas técnicas de top-down na análise de proteoformas. Com certeza, com certeza. Acho que estou vendo. Acho que o Marcelo. Teve uma pergunta de alguém que queria saber o software que eu usei, né? Não vi. Acho que não estava dando da palestra e surgiu. Né? Só para mostrar, eu usei basicamente o Proteome Discovery, né? É um software da Thermo, que de certa forma você compra o equipamento e vem com software. Mas também a gente usa muito o software do Paulo Carvalho, né? Que é um pesquisador da Fiocruz, né? E ele desenvolveu o software, que é o Pattern Lab. E é gratuito, né? Então, quem tiver interesse pode usar, baixar, experimentar. E, claro, sempre ele é muito solícito para qualquer dificuldade que você tenha em usar o programa e aplicar o programa em perguntas específicas. Ótimo. Bom, antes das perguntas dos alunos, que com certeza vão ter, aí eu queria estimular mais uma vez, Fábio, perguntando o seguinte: vamos dizer que eu estou no começo do meu mestrado, do meu doutorado. Eu tenho um modelo biológico muito bem estabelecido. Aí o meu orientador me fala, ou eu mesmo olho numa publicação e vejo que é possível fazer proteômica daquele organismo. Como organismo, a gente pode considerar os dois que você estudou, uma planta ou também um proteoma humano. Qual seria a abordagem para um aluno que não tem essa infraestrutura que você sugeriria, se quisesse fazer uma análise proteômica? Bom, eu vou falar por experiência própria, né? Então, eu comecei na proteômica na minha iniciação científica. E, na época, a única coisa que eu conseguia fazer no laboratório que eu estava era eletroforese. SDS-PEG e eletroforese bidimensional. E meu orientador na época, né, que é o professor Francisco Campos, ele me dizia muito que se eu queria alguma coisa, eu tinha que ter um pouco de cara de pau. E uma dessas caras de pau que eu tive foi justamente entrar em contato com um grupo no Rio, que tinha acabado de adquirir um espectrômetro de massa, e fazer uma colaboração, pedir uma colaboração, eu ainda na iniciação científica. E ele permitiu, né, na época ele aceitou. Então, ele me chamou para um curso primeiro, né, e durante esse curso foi possível estabelecer uma colaboração e ter disponível para mim, né, na época, um espectrômetro de massa, que na época era um dos primeiros que tinha no Brasil para proteômica, né. Então, eu recomendo justamente isso, tudo bem, a gente é limitado no nosso laboratório por muito pela infraestrutura, pelas técnicas e etc., mas, claro, a gente está... muitos grupos são muito abertos para colaborar e receber grupos de fora, e eu acho que é isso, todo mundo é aberto para fazer essa colaboração e você não está limitado só ao que você tem fisicamente ao seu lado, né? Mas tem que procurar no Brasil e no mundo todo, né? Legal essa resposta, Fábio, porque demonstra uma abertura também para assim, vários grupos, que até os alunos fazem parte, que poderiam, quem sabe, vai receber muitos e-mails de pessoas que querem fazer essas colaborações. Vou fazer mais o que ele dizia era cara de pau, tem que ter cara de pau, né? Tá, então, eu me lembro que por exemplo, até pedi anticorpo antigamente, eu precisava do anticorpo para validar, o cara tinha um anticorpo, desenvolvido um anticorpo, eu escrevi um e-mail e pedia, né? Então, tem que pedir, tem que entrar em contato, tem que correr atrás um pouco disso, né? Anticorpo para proteínas de plantas, Fábio? Isso. Tinha uma proteína que, na época, a gente queria ver ela relacionada com a embriogênese somática de feijão de corda, a gente queria ver a expressão dela ao longo do desenvolvimento, e a gente precisava de um anticorpo específico, é uma LEA, né, que é Late Abundant Protein. Late Embryogenic Abundant Protein, né, LEA.
E a gente precisava desse anticorpo. E eu tive que escrever, né, para esse pesquisador, né, que tinha descoberto a proteína, tinha um anticorpo, e ele acabou mandando alguns microlitros do anticorpo e de certa forma, salvou minha monografia na época. Legal. Eu não estou vendo perguntas, aí eu vou fazer mais uma, Fábio. Você mostrou um dos últimos estudos que você fez, foi com cérebro, na verdade foram autópsias, não é? De crianças que faleceram. Isso. Com CZS, não é? Com a síndrome hemogênica. Para fazer essa análise de proteômica que vocês fizeram, em termos de proteína, que quantidade de proteínas vocês precisaram? Qual foi a cobertura do proteoma naquele caso? Assim, na época, José, que a gente obteve o tecido do cérebro, a quantidade era bastante, a gente tinha bastante para análise. Então, a gente chegava acima de 100 miligramas de proteína, né, que a gente conseguia extrair do tecido. Então, se eu te entendi bem, desculpa, repete a tua pergunta, José. Isso mesmo. Assim, então a quantidade eu tinha bastante quantidade. Agora, claro, são amostras. Uma das grandes críticas que a gente teve nesse trabalho, né, foi porque a gente tinha pouco. Era muito complicado ter essas amostras. Você ter bebês, né, que morreram com o cérebro totalmente desfeito e que a gente conseguia essas amostras, então tinha pouco casos desses, né? Então a gente conseguiu desses 3, né, juntamente com a professora lá da Paraíba, né, a Adriana cedeu, e a gente conseguiu fazer esse estudo. Agora, claro, a única coisa, por isso é muito importante colaborações, principalmente para a gente tentar validar até nossos resultados e confirmar grande parte dos nossos resultados, que era numa corte muito pequena, mas quando a gente entrou para a parte de transcriptômica e para a parte de genômica, na verdade, a gente conseguiu expandir muito para outros grupos e outras cortes e acabava estendendo maior os nossos achados, né? E por isso que permitiu a validação de grande parte desses dados. Muito bom, muito bom. É interessante essa resposta, porque a gente pode ligar com a pergunta da Nicole. A Nicole trabalha com vesícula extracelulares obtidas de tecido de camundongo. Então, na verdade, não são nem de sobrenatante celular, nem de fluido, são acho que são de tecido mesmo. A quantidade de proteínas é muito baixa mesmo, são 5 microgramas. Aí, a Nicole pergunta, seria possível fazer um proteoma com essa quantidade? Qual seria a melhor abordagem? Bom, Nicole, né? Nicole, assim, eu acho que essa sua pergunta é justamente num dos trabalhos que a gente fez com o cérebro de pacientes pós-mortem, né? Com esquizofrenia, que foi feita uma separação de diferentes grupos, compartimentos subcelulares, né? E dentre eles, eu acho que o mais complicado, ou seja, o que a gente tem o menor rendimento de proteína, em quantidade de proteína, foi o sinaptossomo. No caso, a quantidade de sinaptossomo de proteínas que a gente tinha por paciente de sinaptossomo, né, ele variava muito entre, no máximo, 20 microgramas de proteína. Mas tinha paciente que a gente só tinha 5 microgramas também de proteína. Então, no início, a gente testou fazer o eye track para aquelas pacientes que tinham maior quantidade de proteína, mas a gente viu que a quantificação por label free, ele permitia a gente adentrar um pouco mais a menores quantidades de proteína, justamente porque a gente tem menos passos de manipulação, tá? Então, a gente perde menos proteína ao longo do processo. E aí a gente, no caso, aplicou a proteômica label free, quantitativa, e assim,
o espectro de massa, a sensibilidade dele, a gente consegue ir até abaixo de 1 micrograma de peptídeos, né? A gente consegue aplicar e identificar uma grande quantidade de proteínas. Então, a sensibilidade do equipamento está cada vez maior, tá? Então, 5 microgramas, de certa forma, dá para fazer uma análise proteômica de vesícula, tá? Perfeito, Fábio. A outra pergunta é da Bruna. A Bruna agradece você pela apresentação. Ela gostaria de saber se existe algum banco, ou se você indica algum banco de dados de proteômica para a célula humana. Sim. Se você tem alguma dica para alguém que está começando agora a trabalhar com análise in silico. Bom, Bruna, eu te recomendo, assim, o NextProt. NextProt é um banco, é o oficial da Hilpo, né? Então, você tem muita informação. Para cada gene codificante de proteína, você consegue obter informações de modificações pós-traducionais, de splice alternativo, entre outras, tá? Expressão em diferentes tecidos. Esse é um bom banco de dados. Mas eu também te recomendo o banco de dados que é do Human Protein Atlas, onde ele, além de você ter essa informação, ele combina toda essa informação com análise por anticorpo e análise de patologia. Então, você consegue ver se alguma dessas proteínas estão associadas a alguns diferentes tipos de patologia, tá? É o Human Protein Atlas. Tá? Então, acho que além do Uniprot, né? O Uniprot é um pouco universal, né? Se você quiser. E tem muita informação para quem também está começando, né? Então, acho que esses bancos de dados são bem interessantes. Perfeito. Bom, se não tiver mais perguntas, a Bruna agradece. Se não tiver mais pergunta, ou quem sabe ao longo da discussão, agora da conversa com o Marcelo, podem surgir mais perguntas. Antes de deixar a palavra para o Marcelo, que com certeza vai te perguntar coisas bem interessantes, eu queria te perguntar, Fábio, que você teve essa experiência no LADETEC, no laboratório de dopagem. Sim. Assim, essa é uma experiência, também um trabalho que você fez, que poucos professores têm essa oportunidade na carreira. Eu acho um trabalho de extensão muito importante que você fez, na verdade. A gente sempre tenta achar trabalho de extensão para colocar no nosso currículo, mas esse que você fez foi um trabalho excepcional. Quais foram os desafios? Aí, entre os desafios, você pode colocar de todos os tipos, burocráticos, desafios políticos, desafios científicos, que você achou em desenvolver esse trabalho para análise lá no LADETEC, durante a Olimpíada. Bom, obrigado pela pergunta, José. Sim, realmente foi uma oportunidade única, eu digo, né? E, assim, claro, ela me trouxe também muito aprendizado, né? Até hoje em dia também tento aprender com essas experiências. Mas essa do LADETEC, dos Jogos Olímpicos, foi muito especial, porque os Jogos Olímpicos ele ocorreu durante 2 meses e meio, né? Porque tem os Jogos Olímpicos e os Jogos que são mais ou menos cerca de um mês e meio, mas tem ainda algumas amostras que chegam um pouco depois. E o interessante disso é porque tem toda a preparação para isso, né? Ou seja, os Jogos aconteceram em 2016, pontualmente. Mas até lá, você precisa estar com tudo setado, né? Tudo pronto, né? Os métodos desenvolvidos. Então, isso permitiu um intercâmbio muito grande entre pesquisadores brasileiros para fora do país e recebimento de pesquisadores internacionais para dentro do grupo, né? Então, E outra coisa que a comunidade interage muito, por exemplo, um dos legados dos Jogos de Londres, né, de 2012, foi justamente passar o conhecimento para os Jogos Olímpicos de 2016.
Então, eu, por exemplo, muitos do meu grupo foram para Londres, para o laboratório de controle de dopagem que participou durante os Jogos Olímpicos de 2012, aprender, né, e beber desse conhecimento e tentar trazer o máximo de conhecimento para cá. Então, teve essa oportunidade para ser feita, né? E, claro, assim, durante os Jogos Olímpicos foi uma loucura, mas uma loucura muito boa, porque, imagine, 300 pessoas, entre pesquisadores, voluntários, dentre esses 100 pesquisadores de fora do país, todos no mesmo lugar, 24 horas por dia, trabalhando em escalas de 9 horas. Então, em diferentes escalas. E 7 dias por semana. Ou seja, você se via sempre lá, né? Então, durante quase 2 meses e meio, né? Então, foi muito bom, porque a gente tinha contato com muita gente, todo o tempo, né? Então, isso foi muito legal, né? Deixaram algumas amizades e muito conhecimento, com certeza, foi trocado durante esse tempo. Então, é por isso que eu digo que, realmente, como você disse, a experiência foi única. Legal, legal. Marcelo, posso passar a palavra para você? Obrigado. Olha, obrigado, Giuseppe, por ser um moderador que entende muito bem a conexão. Suas perguntas são sempre muito educativas também. A preocupação do Giuseppe em relação à formação e as dificuldades que há na área de proteômica, ele coloca sempre nas perguntas, e eu acho isso interessantíssimo. E te queria parabenizar, Fábio, antes de todo, pela tremenda apresentação, teu trabalho muito bonito. E eu acho, assim, é muito interessante porque, através do Giuseppe, acho que a gente vai seguir se vendo, e eu acho que isso é interessante, porque Giuseppe também agrega, e essa colocação sua de que é muito bom discutir ciência com ele, eu também compartilho, porque eu gosto muito de conversar com Giuseppe de ciência. É muito interessante, e eu acho que esse é um ponto em comum. Eu acostumo a fazer umas perguntas aqui que já esgotaram um pouco, já os alunos não aguentam, porque eu faço depois uma pergunta para eles me responder, da tua parte teórica e uma parte motivacional, porque estamos em pandemia. Então a gente já tem esgotado vários temas, mas eu acho uma coisa que para mim é interessante. Vou te fazer 2 perguntas. Uma em relação à tua trajetória e outra em relação ao UFRJ. Tá? Então, em relação à tua trajetória, eu queria se você me podia fazer um link um pouco entre essa saída de Fortaleza, indo para Rio e indo para Dinamarca. Como é que você pode correlacionar em algum ponto sua ida de plantas para dopagem e agora caracterizar cerebro? Como você vê essa evolução, tanto pessoal como também evolução em uma abertura de perguntas científicas com desafios diferentes? Bom, essa é realmente uma excelente pergunta, Marcel. Bom, se eu pegar toda a trajetória desde lá do início, eu vim da Universidade Estadual do Ceará, fui para a Universidade Federal do Ceará. E na Universidade Federal do Ceará existe o principal departamento de bioquímica lá, ele foi fundado com bases em bioquímica e biologia molecular de plantas, por uma tradição muito grande dos antigos pesquisadores de lá. Um deles era o Ventura, que depois foi para Brasília, e ele, como lá também a primeira escola dentro da universidade era a escola de agronomia, então ele viu que a bioquímica de plantas poderia casar muito bem com a agronomia e, de certa forma, deixou essa tradição. Então, quando eu fui fazer minha iniciação científica e meu mestrado, era no departamento de bioquímica e biologia molecular de plantas, né? Então, por isso, eu entrei no campo de plantas, mas, claro, foi
um amor muito grande à primeira vista. Realmente, depois daí eu me apaixonei e resolvi fazer meu doutorado também com isso, né? Mesmo indo para o Rio de Janeiro. Então, quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu tive duas oportunidades. Uma é tentar o doutorado onde eu fiquei, né, orientado pelo professor Gilberto Dumont, e outra ser orientado na Fiocruz, né, do Rio de Janeiro. Foram os dois lugares que eu entrei. Na Fiocruz, aí junto com o pessoal do Jonas Perales, né? E como eu já tinha um contato mais e com relação com o Jonas, eu ia trabalhar com uma bactéria que causava biofilme, formava biofilme, então tinha um impacto muito grande também em saúde, né? E no caso eu escolhi realmente seguir pela planta, né? E trabalhar junto com o Gilberto com esse projeto que, de certa forma, eu ia desenvolver. Então, eu escolhi planta, mas é claro, aí eu tive essa trajetória de ir para a Dinamarca, e durante essa ida, que também abriu, assim, eu acho que é uma experiência única, quem puder, tiver essa oportunidade de passar uma temporada fora do país, em outro grupo, com outras pessoas. Eu acho, claro, um ambiente muito especial que eu pude viver, que foi justamente a Dinamarca nesse período específico. Eu encontrei lá pessoas que hoje em dia, né, são fenomenais, o José em si, tem o Tiago, a Marcela, então tem um grupo muito que acabaram sendo realmente amigos, né? E claro, cada um com o seu projeto. E assim, a proteômica ela é muito ampla, né? E você troca experiências. É claro que eu observava uma experiência que era feita num projeto específico, proteômica, glicoproteômica, claro, vou trazer para a minha planta. Ou eu estava fazendo uma parte específica em planta, e alguém pegava, vou aplicar em humano. E assim, a troca ocorria. Então, foi um pouco esse caso. Agora, claro, o divisor de águas, que eu acho que estou pendendo mais para a parte, essa transição para humano, é muito pelo lugar, né? O lugar, ele, de certa forma, dentro do Rio de Janeiro, na UFRJ, você não tem muito contato com pessoas que trabalham com plantas, é mais com saúde, né? Enquanto lá em Fortaleza era mais fácil você encontrar grupos que trabalham com plantas e permitir essa interação. Então, é um pouco isso, né? E os Jogos Olímpicos também foi um determinante, né? Você analisa muito amostras clínicas, né? E acaba também te trazendo um pouco para essa vertente. Beleza, Fábio. Desculpa, a pergunta é muito ampla, eu sempre disperso demais com minhas perguntas, mas agora só eu queria fazer uma homenagem e te fazer uma pergunta, mas eu queria fazer uma homenagem para o pessoal que não conhece o Rio, ou que nunca foi ao Rio, ou que representa a Universidade Federal de Rio de Janeiro. Então, a UFRJ é uma instituição centenária. Ela foi criada o 7 de setembro de 1920, e eu queria que... É interessante, porque a gente recebeu portugueses aqui apresentando, e é interessante porque a universidade se criou porque o pessoal já cansou de ir a estudar Direito e Medicina a Coimbra, a Portugal. E a semana passada a gente teve uma professora de Coimbra que eu fiz uma pergunta disso, porque, curiosamente, a Universidade de Coimbra foi originada em 1260, era muito centenária, e as universidades recentes de Portugal têm 50 anos. Então, assim, o brasileiro da elite ia para Coimbra estudar. Mas aí se criou a Universidade Federal e em 1937 passou a chamar Universidade do Brasil. E apenas em 1965 teve seu nome atual, que é a Universidade Federal de Rio de Janeiro. E só para você conceptualizar, eu queria, os alunos que ainda estão presentes, a UFRJ tem 176 cursos de graduação, 200 cursos de especialização, 130 mestrados, 94 cursos de doutorado. E atualmente existem uns 53 mil pessoas ligadas à graduação, tanto online como
online um momento, né? Mas curso online antes da pré-pandemia, e 15.700 pós-graduandos, e com 1.456 laboratórios. Então, te queria perguntar, porque para nós é chocante, nesse momento difícil da sociedade brasileira, um momento difícil de apoio em ciência, ouvir da reitora, certo, Denise Pires de Carvalho, que a UFRJ poderia fechar porque de um orçamento de 2013, que eram 735 milhões de reais, agora tinha, em 2021, 235 milhões. E ontem, só para dimensionar a grandeza da UFRJ e o dinheiro também, a diminuição do dinheiro, a USP acabou colocando que, por primeira vez, mais de um 50% dos alunos vêm de ensino público. Então, por primeira vez, conseguiu ter mais de 50%. Tudo uma questão de cotas escalonadas que ela fez. Mas eu fui a ler a matéria, e a USP está muito preocupada também com a integração social. E eles, apenas a USP, que imagino que com dinheiro estadual, conseguiu colocar 250 milhões de reais para apoio para esses estudantes de baixos ingressos, que representa a mesma quantidade de dinheiro que o orçamento para a Universidade Federal de Rio de Janeiro como um todo. E a gente se surpreende, porque a UFRJ, eu sou Fiocruz Rio, e como a UFRJ consegue produzir com qualidade, com pouco dinheiro. E sempre foi uma emoção para mim atravessar a rua, lá na Avenida Brasil, e me encontrar com Fundão, com um mundo de caras inteligentes que com pouco dinheiro conseguem produzir bastante. Então, minha pergunta é mais ou menos para te deixar externar um pouco essa sensação que você sente como sendo da comunidade da UFRJ, que imagem que você pode passar para esses estudantes que veem essa como uma universidade de tanta qualidade, com tantos cursos, com tanto empenho na qualidade. A UFRJ é a segunda universidade do país considerada, certo? USP tem vários parâmetros que é impossível debater, e a UFRJ está entre as melhores universidades de Latinoamérica, talvez a terceira, por lo que eu sei. Então, assim, Fábio, com você, seu sentimento atual de ser professor da UFRJ, o que você está sentindo e que você pode falar um pouco dessa crise? Bom, Marcel, essa também é uma pergunta muito complicada de responder, mas, claro, eu vou tentar falar um pouco sobre isso, né? Bom, primeiro, assim, quando eu entrei na faculdade, né, quando eu fiz vestibular, eu me lembro, né, que eu escutava falar da UFRJ, de onde eu vim, né, visualizava por fora, né, mas a Universidade Federal do Rio de Janeiro era um centro, né, centro de importância da pesquisa no país, haja visto os grandes pensadores, formadores de opinião que estão aqui, que estão que deixaram o seu nome, né, tanto em várias áreas do conhecimento, né, na medicina, Oswaldo Cruz, e por aí vai, né, são vários que a gente pode observar, mas, assim, então, assim, quando eu era ainda no início da minha carreira, eu via a universidade como o grande lugar de conhecimento, onde eu respeitava muito, era muito respeitado. E, claro, agora sendo membro dessa comunidade, uma das coisas que fica é justamente a responsabilidade, né? De ter tanta gente que passou pela universidade, fez tanto pelo país como um todo, né? Tanta gente importante que contribuiu para melhorar o país. Então, claro, eu tenho que me espelhar neles, né? Eu tenho que deixar eu tenho que me espelhar nesse pessoal, no legado deles.
Então, a universidade ela é grande em si, né? Ela é uma das primeiras do país, ela formou o país. Então, o país é formado a partir das suas universidades, e a UFRJ tem uma grande importância nisso, principalmente quando o Rio de Janeiro ainda era a capital do país, né? Então, claro, eu sinto muito orgulho de ser da UFRJ, é uma busca que eu tinha, né? Uma das buscas que eu tinha era ser da UFRJ, mas claro que no momento atual eu não posso deixar de ficar um pouco indignado com a situação que as universidades se encontram, né? Onde no momento que a gente precisa cada vez mais de investimento, não só investimento, claro, investimento financeiro, né? Porque não adianta a gente diminuir o investimento de forma calamitosa, a gente não pode deixar que o investimento intelectual se vá. Ou seja, por exemplo, tem muita gente aqui, com certeza vão incorporar as universidades e que tem que manter essa chama aí acesa, né? Tem que saber que esse é um lugar importante e que merece boas pessoas e pessoas muito comprometidas, né, não só com a universidade em si, mas com o país como um todo. Então, eu vejo dessa forma, claro, com muito orgulho, que agora que eu me entristeço muito em ver nas condições que está, né, a gente tem poucos meses aí de financiamento, a gente não tem mais dinheiro de capital para investimento em nada, né, nenhuma construção em nada, então a gente nem consegue se manter depois de setembro, né, a gente está arrecadando dinheiro pela internet, então, que é uma coisa que eu nunca imaginaria que a UFRJ precisasse, né? Então, de certa forma, apesar do orgulho, esse momento específico eu vejo com muita tristeza, né? E, claro, mas a gente tem que fazer alguma coisa e não pode deixar a peteca cair, e tem que... Eu acho que é muito isso, né? Eu acho que a gente tenta fazer pesquisa de qualidade, muito porque a gente também não trabalha em conjunto. Eu acho que talvez os membros da UFRJ, eles são muito bem, eles se comunicam muito bem, então os grupos, eles de certa forma se ajudam e acaba talvez, nesses momentos difíceis, essa união acaba trazendo artigos aí, ou publicações de impacto relevante. Fábio, olha, eu não sei se é sensibilidade pela idade, pela pandemia, mas eu recebi tuas palavras com emoção. Eu acho a gente não pode deixar de se emocionar, saber na circunstância que temos chegado, a gente talvez não enxergou num momento que estávamos muito bem mesmo, certo? Talvez a gente cometeu alguns erros e a gente está pagando muito caro. E a gente não pode assumir culpas que não são nossas, mas você tem toda a razão da responsabilidade. Responsabilidade como professor, responsabilidade social, responsabilidade como formador de alunos, como formadores de opinião. E, olha, a gente não vai deixar que o UFRJ cair. Eu acho que você tem toda a razão. É uma instituição importante na formação intelectual do país. O país cresceu através dela. E a gente vê esta atitude da UFRJ. Você não tem vestibular próprio. Eles têm o Enem, que é aberto, é democrático. O Enem é para receber a todo mundo, não ter esses regionalismos, essas travas. A UFRJ recebe a 30% das pessoas que vêm de fora do Rio. Então, isso é surpreendente e a gente vai passar esse momento, Fábio. Apenas te dizer que essa responsabilidade que você fala, esse orgulho, é orgulho de cada um de nós de ser servidores públicos e de ser formadores de futuros cientistas. E talvez você é bem jovem, eu sou um pouco mais velho, mas talvez a gente vai ter que ter um recâmbio. E algumas das pessoas que estão aqui
van a saber que en un momento de pandemia, con la Universidad Federal de Río de Janeiro en risco, veio aquí un pesquisador y mostró un trabajo altamente cualificado y colocó un depoimento un poco de responsabilidad frente a la situación institucional. Yo te agradezco, Fábio, por tus palabras. Yo sé y entiendo muy bien que estamos en un momento difícil, hasta es una pregunta, como se dice, saia justa, ¿cierto? Y a gente tem que entender que há governos que dão mais investimento em ciência, dão mais valor à educação, e talvez a gente não esteja no melhor dos governos. Então, eu acho que talvez é uma forma diplomática de manifestar um não a esta situação, mas eu, como pesquisador da Fiocruz e como agora na UFPR, dou muita força a vocês para sair desse momento, e eu te agradeço pela qualidade da tua apresentação e também pela interesse de responder perguntas um pouco complexas em um momento um pouco delicado. Tá bom? Não sei, eu abro a Giuseppe para as palavras finais. Eu sou muito grato pela tua participação e já falei que através do Giuseppe a gente vai se ver, eu tenho certeza, e estou aqui também disponível e disposto a novas iniciativas e desafios acadêmicos, colaborações, como todo mundo também viu o teu trabalho e com certeza gostaria de entrar em contato em um futuro com você também para ter esse apoio nessas visões de proteômica e esse trabalho bonito que você apresentou. Tá? Obrigado, Fábio, e deixo a Giuseppe com a palavra. Bom, obrigado, Marcel. Bom, eu também... Fábio, por favor. Desculpa, Marcel, assim, eu acho que uma das coisas que a gente muda é justamente fazendo essas iniciativas que você está fazendo agora, que é colocar esses alunos e esses pesquisadores todos juntos, né, para discutir, fazer ciência, trocar ideia. Né? Então, esse é o grande momento onde a gente se acha e a gente se sente em casa, mesmo à distância. É justamente quando a gente está em frente um ao outro, trocando ideia e falando sobre ciência. Obrigado, Fábio. Esse é o sentimento e te agradeço porque cada palavra de apoio é mais força para todos juntos sair desse momento complicado. Tá? Obrigado, Fábio. Obrigado. Bom, Fábio, eu também queria agradecer você mais uma vez. Está tendo várias mensagens de agradecimento também. Então, eu me junto a essas mensagens e também agradeço o Marcelo mais uma vez pela iniciativa. Então, uma boa tarde a todos e a todas. A gente se vê a próxima semana, eu acho, com o professor Mauro, não é, Marcelo? Professor Mauro, estamos em casa, na USP, entre chilenos também. Eu sou chileno-brasileiro, Mauro acho que ainda é chileno só. Mas muito bom, já fez a promoção para a próxima semana, eu já agradeço. E espero vê-los de novo, mas talvez presencial. Falta happy hour agora. Se a gente estivesse por aí, rolaria uma pizza e um bom vinho italiano ou chileno. Mas... Para todas as 34 pessoas que estão aqui. Seria ótimo, seria ótimo. Mas a gente vai sair dessa pandemia. Então, força a todo mundo. Eu me despeço, eu dou olha aí o Mauro presente. Pizza italiana e vinho chileno. É muito bom. O oposto seria um pouco estranho. Acho que essa é a combinação correta. É verdade, verdade. Tá bom, Mauro, até a próxima semana. Pessoal, tudo bom para vocês. Eu me despeço. Fábio, um abraço. Obrigado, Fábio. Um abraço. Obrigado, Giuseppe. Obrigado. Abraço. Até mais. Tudo bom.